Esta é uma apresentação do Ministério God Questions Português. Pergunta: como deve um cristão lidar com a política? Se existe alguma coisa que vai desencadear um debate espontâneo, ou talvez uma verdadeira briga, é uma discussão que envolve política, até mesmo entre os cristãos. Como seguidores de Cristo, quais devem ser a nossa atitude e envolvimento com a política? Tem sido dito que religião e política não se misturam. Será que isso é realmente verdade? Podemos ter opiniões políticas fora das considerações da nossa fé cristã? A resposta é não, não podemos. A Bíblia nos dá duas verdades sobre a nossa postura em relação à política e governo. A primeira verdade é que a vontade de Deus permeia e suplanta todos os aspectos da vida. A vontade de Deus é o que tem precedência sobre tudo e todos. Mateus capítulo 6, verso 33. Os planos e propósitos de Deus são fixos e a sua vontade é inviolável. Ele realizará a sua vontade, a qual nenhum governo pode contrariar. Daniel capítulo 4, versos 34 e 35. Na verdade, é Deus quem remove reis e estabelece reis. Daniel capítulo 2, verso 21. Porque o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a dá a quem quer. Daniel, capítulo 4, verso 17. O entendimento claro desta verdade vai nos ajudar a ver que a política é apenas um método que Deus usa para realizar sua vontade. Apesar de homens maus abusarem do seu poder político por terem uma intenção perversa, Deus o usa para o bem, trabalhando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Segundo, devemos compreender o fato de que o nosso governo não pode nos salvar. Só Deus pode. Nunca lemos no Novo Testamento sobre Jesus ou qualquer um dos apóstolos gastando tempo ou energia em ensinar os crentes a reformar o mundo pagão de suas práticas idólatras, imorais e corruptas através do governo. Os apóstolos nunca convidaram os crentes a demonstrar desobediência civil e protestar contra as leis injustas ou esquemas brutais do Império Romano. Em vez disso, os apóstolos ordenaram os cristãos do primeiro século, assim como nós hoje, a proclamar o Evangelho e viver vidas que dão evidência clara do poder transformador do Evangelho. Não há dúvida de que a nossa responsabilidade ao governo é obedecer às leis e ser bons cidadãos. Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. Deus estabeleceu toda a autoridade, e Ele faz isso para o nosso benefício, para louvor dos que praticam o bem. 1 Pedro capítulo 2, versículos de 13 a 15. Paulo nos diz em Romanos capítulo 13, versos 1 a 8, que é responsabilidade do governo exercer autoridade sobre nós, espero que para o nosso bem, coletar impostos e manter a paz. Onde temos uma voz e podemos eleger nossos líderes, devemos exercer esse direito através do voto para aqueles cujos pontos de vista mais se parecem com os nossos. O propósito original da igreja, dado por Deus, não se encontra em ativismo político. Em nenhum lugar na Bíblia temos o comando de gastar nossa energia, nosso tempo ou nosso dinheiro em assuntos governamentais. A nossa missão não reside na mudança da nação através de uma reforma política, mas na mudança de coração através da palavra de Deus. Quando os crentes acham que o crescimento e a influência de Cristo podem, de alguma forma, se aliar com a política do governo, eles corrompem a missão da igreja. O nosso mandato cristão é espalhar o Evangelho de Cristo e pregar contra os pecados do nosso tempo. Só à medida que os corações dos indivíduos em uma cultura são alterados por Cristo, é que a cultura começa a refletir essa mudança. Os crentes de todas as épocas têm vivido, e até florescido, sob governos antagônicos, repressivos e pagãos. Isso era especialmente verdadeiro sobre os crentes do primeiro século, que sob regimes políticos impiedosos, sustentaram a sua fé sob imenso estresse cultural. Entendiam que eles, e não os governos, eram a luz do mundo e sal da terra. Aderiram ao ensinamento de Paulo de obedecer aos governantes, até mesmo honrar, respeitar e orar por eles. Romanos capítulo 13, versos 1 a 8. Mais importante,
Entenderam que, como crentes, a sua esperança residia na proteção que apenas Deus fornece. O mesmo vale para nós hoje. Quando seguimos os ensinamentos das Escrituras, nós nos tornamos a luz do mundo, como Deus planejou que fôssemos. Mateus, capítulo 5, verso 16. As entidades políticas não são o salvador do mundo. A salvação de toda a humanidade tem sido manifestada em Jesus Cristo. Deus sabia que o nosso mundo precisava de salvação muito antes de qualquer governo nacional ter sido fundado. Ele mostrou ao mundo que a redenção não podia ser realizada através do poder do homem, sua força econômica, sua força militar ou a sua política. A paz de espírito, contentamento, esperança e alegria e a salvação da humanidade são realizados somente através de sua obra de fé, amor e graça. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.